Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue imaginar ser considerado o melhor jogador do mundo com apenas 20 anos de idade? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Ronaldo. Ele era rápido, forte, fazia gols absurdos e parecia que ninguém no mundo conseguia parar ele. Mas então aconteceu algo que mudou completamente a carreira dele. Uma lesão no joelho tão grave que muita gente acreditava que ele nunca mais conseguiria jogar no mesmo nível. E por um momento, parecia mesmo que a carreira de um dos maiores talentos da história tinha acabado. Só que o que aconteceu depois disso transformou a história do Ronaldo em uma das maiores histórias de superação do futebol. Mas para entender tudo isso, a gente precisa voltar lá no começo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima nasceu em 1976, no Rio de Janeiro. Ele cresceu em um bairro chamado Bento Ribeiro, na zona norte da cidade. E como acontece com praticamente todo garoto brasileiro, o primeiro contato dele com o futebol foi na rua. Era futebol na rua, na quadra, em qualquer lugar que desse para jogar. Mas quem jogava com ele já percebia uma coisa diferente: a velocidade. Ronaldo era muito mais rápido que os outros garotos. Ele arrancava fácil, driblava fácil e fazia muitos gols. Com cerca de 12 anos, ele entrou numa escolinha de futebol chamada Social Ramos, e foi ali que muitos treinadores começaram a perceber que aquele garoto tinha Antes de chegar ao profissional, Ronaldo passou pelas categorias de base do São Cristóvão. Hoje em dia pouca gente lembra disso, mas foi ali que a carreira dele começou de verdade. Os treinadores já falavam que ele tinha algo diferente. Ele não era só rápido, ele era forte, driblava muito bem e finalizava com muita facilidade. Não demorou muito para que clubes maiores começassem a observar ele, e quem decidiu apostar naquele jovem atacante foi o Cruzeiro. Ronaldo estreou profissionalmente pelo Cruzeiro em 1993, e o impacto foi praticamente imediato. Mesmo sendo muito jovem, ele começou a marcar gols com uma facilidade impressionante. Era gol de cabeça, gol de velocidade, gol driblando meio time. Parecia que tudo dava certo para ele dentro de campo, e os números mostravam bem isso. Nos 2 anos que ele ficou no Cruzeiro, Ronaldo marcou 44 gols em apenas 46 jogos. Para um jogador de apenas 17 anos, isso era completamente fora do normal. E nessa época, aconteceu também um lance que muita gente lembra até hoje. Foi aquele gol de malandragem contra o Bahia. O goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues pegou a bola e colocou ela no chão por um momento. Só que o Ronaldo estava ligado no lance. Ele foi mais rápido, roubou a bola do goleiro e empurrou para o gol vazio. Esse lance aconteceu numa goleada do Cruzeiro por 6-0 sobre o Bahia, e aquilo mostrava uma coisa que já dava para perceber muito cedo. Além de talento, Ronaldo também tinha uma malícia de atacante muito rara. Foi nessa fase que a imprensa começou a chamar ele de fenômeno, e o apelido acabou ficando para sempre. E claro, depois de toda aquela explosão pelo Cruzeiro, não demorou muito para que clubes europeus começassem a prestar atenção naquele jovem atacante. Em agosto de 94, Ronaldo foi vendido pelo Cruzeiro ao PSV Eindhoven, da Holanda. A transferência custou cerca de 6 milhões de dólares, um valor alto para um jogador tão jovem naquela época. E tem um detalhe curioso. Naquele momento, Ronaldo tinha apenas 17 anos e acabava de voltar dos Estados Unidos, onde fez parte do elenco da seleção brasileira campeã do mundo de 94. Ele ainda não era titular da seleção, mas já estava vivendo um ambiente de uma Copa do Mundo. Agora começava uma nova etapa da carreira dele, na Europa. Muitos jogadores jovens levam tempo para se adaptar ao futebol europeu, mas com Ronaldo aconteceu ao contrário. Ele chegou e começou a fazer gols imediatamente. A velocidade, os dribles e a finalização dele começaram a chamar atenção no futebol europeu. Em pouco tempo, já era considerado um dos jovens atacantes mais promissores do mundo, e não demorou muito para que outro gigante europeu aparecesse. Em julho de 96, o Ronaldo foi vendido do PSV para o Barcelona. O valor da transferência foi cerca de 20 milhões de dólares, algo enorme para a época. O Barcelona acreditava que estava contratando um jogador especial, mas acho que nem eles imaginavam o que estava por vir. Porque naquela temporada, o Ronaldo simplesmente fez uma das temporadas mais absurdas da história do futebol. Ele marcou 47 gols em 49 jogos. Mas não eram apenas gols, eram gols espetaculares, arrancadas do meio-campo, dribles em vários jogadores, finalizações impossíveis. Foi ali que o mundo inteiro começou a entender o tamanho do talento de Ronaldo. Com apenas 20 anos de idade, ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Depois daquela temporada incrível no Barcelona, vários clubes gigantes da Europa começaram a disputar a contratação do Ronaldo, e quem acabou levando o fenômeno foi a Inter de Milão. Em junho de 97, o Barcelona vendeu Ronaldo para o clube italiano por um valor recorde mundial da época. A transferência foi estimada entre 27 e 28 milhões de dólares,
era a contratação mais cara da história do futebol naquele momento. E mesmo com toda essa pressão, Ronaldo chegou na Itália e continuou fazendo exatamente o que sempre fez: gols. Logo na primeira temporada na Itália, ele marcou 34 gols em 47 jogos, e isso num campeonato que sempre foi conhecido por ter uma das defesas mais fortes do mundo. Naquele momento, muita gente já considerava o Ronaldo o melhor atacante do planeta. Parecia que ninguém conseguia parar ele, mas quando tudo parecia perfeito, algo aconteceu e mudaria completamente a carreira dele. Em 1999, Ronaldo sofreu uma séria lesão no joelho. Ele precisou passar por cirurgia e ficou por meses afastado, mas o pior ainda estava por vir. Em abril de 2000, depois de meses de recuperação, ele voltou a campo. A expectativa era enorme, mas poucos minutos depois de entrar no jogo, mais exatamente 6 minutos, aconteceu algo assustador. Ronaldo tentou arrancar com a bola e o joelho simplesmente falhou. Ele caiu no gramado gritando de dor. O estádio inteiro ficou em silêncio. A lesão era extremamente grave, e naquele momento muitos médicos começaram a dizer algo que nenhum torcedor queria ouvir: que talvez Ronaldo nunca mais voltasse ao mesmo nível. Depois daquela lesão, começou o período mais difícil da carreira dele. Foram quase 2 anos de recuperação, fisioterapia todos os dias, treinos lentos, muita dor e principalmente muitas dúvidas. Muita gente acreditava que a carreira do fenômeno estava chegando ao fim, mas o Ronaldo nunca desistiu. E então chegou o ano de 2002, a Copa do Mundo na Coreia e no Japão. Mesmo convocado para a seleção brasileira, muita gente ainda duvidava dele. Será que o Ronaldo realmente tinha voltado? Ou será que as lesões tinham acabado com o fenômeno? A resposta veio dentro de campo. Jogo após jogo, Ronaldo começou a mostrar que ainda era o mesmo jogador. Ele marcou 8 gols na Copa do Mundo, e na final contra a Alemanha veio o momento mais importante da carreira dele. Ronaldo marcou 2 gols, e o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial. E naquele momento, depois de tudo que ele passou, Ronaldo provava para o mundo inteiro que o fenômeno tinha voltado. Depois da Copa de 2002, Ronaldo ainda jogou por grandes clubes como Real Madrid, Milan e Corinthians. Mesmo com várias lesões ao longo da carreira, ele continuou deixando sua marca. Mais do que gols, o que ficou para sempre foi a história. A história de um jogador que chegou ao topo do futebol mundial, que quase perdeu tudo por causa de lesões devastadoras. E mesmo assim conseguiu voltar e conquistar o mundo novamente. E por isso, até hoje, Ronaldo Fenômeno é lembrado como um dos maiores jogadores da história do futebol.